rapaziada, chegou o grande dia, não tem pra onde correr, é Flamengo versus Bayern de Munique e eu queria convidar vocês, torcedores rubro-negros, para apoiar o nosso Mengão, para empurrar o nosso Mengão dentro de campo, porque eu tenho certeza, galera, de que se a gente fizer o nosso papel apoiando e empurrando, e principalmente os jogadores fizerem papel dentro de campo, eu não tenho a menor dúvida de que o Mengão vai ganhar do Bayern de Munique e a gente vai passar para as quartas de finais do Mundial de Clubes. Ainda nesse vídeo, rapaziada, eu vou passar todas as informações dos nossos jogadores para o duelo de mais tarde. Vou falar também, rapaziada, do interesse do Cruz Azul do México, porque o José Bottas afirmou que eles vêm depois do Mundial de Clubes. E vou falar também, rapaziada, do X9 no Ninho do Urubu, porque o técnico Felipe Luiz afirmou que escondeu a escalação para o jogo de hoje contra o Bayern de Munique. Então, rapaziada, sem muita enrolação, eu já peço para cada um de vocês que não pule esse vídeo, galera, até porque a gente vai jogar mais tarde contra o Bayern de Munique e eu tô aqui trazendo tudo de informações do nosso Mengão, né, rapaziada, para cada um de vocês. Bom, galera, deixa eu começar mais esse vídeo falando uma coisa. Chegou o grande dia, rapaziada, o grande duelo de Flamengo versus Bayern de Munique. E eu queria convidar você, torcedor rubro-negro, para apoiar o nosso Mengão, para incentivar e empurrar o nosso Mengão no jogo de hoje. Até porque, rapaziada, os jogadores vão precisar. Os jogadores precisam sentir a energia da arquibancada. Precisa sentir, rapaziada, os torcedores acreditando. Ou seja, é o que eu digo, se os jogadores do Mengão, se o time do Flamengo acreditar na vitória, fizer o seu papel dentro de campo, assim como jogou contra o Chelsea na Inglaterra, eu sei, rapaziada, não é o mesmo jogo, não é o mesmo time, mas se o Flamengo tiver naquela mesma vibe, naquela mesma gana, com sangue nos olhos, com vontade de vencer, de engolir, rapaziada, o time ali do Bayern de Munique, eu tenho certeza que dá, eu tenho certeza que a gente vai passar, até porque dentro de campo é 11 contra 11, não é 12 contra 11, não é 13 contra 11, não existe, rapaziada, o Bayern de Munique é time europeu, tem muito mais investimento que o Flamengo é time brasileiro, não existe isso, rapaziada, até porque tá mais do que comprovado que time europeu contra time brasileiro não tem mais aquela soberania, né, rapaziada, que tinha antes, até porque a gente provou no Mundial de Clubes, não só o Flamengo provou no Mundial de Clubes que clubes brasileiros também têm grandes investimentos, tem grandes jogadores, ou seja, rapaziada, vamos deixar ali a indiferença de lado, até porque dá pra gente passar e dá pra gente ganhar ali com facilidade do time do Bayern de Munique. Só basta a gente, principalmente ali, nós torcedores rubro-negros, acreditar e empurrar o time. E os jogadores do Flamengo também no jogo de hoje. Não tem que entrar, rapaziada, em campo respeitando demais o time do Bayern de Munique, olhando pros jogadores. Não, rapaziada, os jogadores do Mengão tem que entrar em campo ali, pensando que o time do Bayern de Munique é um time da Série B e dá pra gente ganhar, e dá pra gente passar ali o que faz, porque vale, rapaziada, a mentalidade, ou seja, não pode respeitar demais, não pode recuar, assim como o Botafogo fez ontem contra o Palmeiras, né, rapaziada? Até porque o Botafogo foi desclassificado, perdeu pro Palmeiras, respeitou demais o time do Palmeiras. O Botafogo, rapaziada, só entrando ali nessa informação, o Botafogo pegou o jogo contra o PSG e levou pro jogo ali contra o Palmeiras. Ou seja, o Botafogo queria jogar do mesmo jeito, se recuando contra o Palmeiras e resolvendo o jogo ali nos últimos minutos, assim como fez ontem, assim como fez no jogo contra o PSG. O Botafogo, rapaziada, fez ontem no jogo contra o Palmeiras, que se recuou, esperou o Palmeiras demais e acabou perdendo. Ou seja, pro jogo de hoje, o Flamengo tem que enfrentar ali de igual para igual o Bayern de Munique. Se o Bayern de Munique atacar, rapaziada, o Flamengo tem que devolver na mesma moeda, atacando também, para inibir, né, rapaziada, ali o adversário. Ou seja, pro jogo de hoje, eu sei que vai dar Flamengo, porque eu acredito na vitória do meu Mengão, eu acredito que os jogadores do Flamengo são capazes ali de passar do Bayern de Munique, né, rapaziada? Ou seja,
Deixa eu passar essa informação aqui para vocês, porque é bastante importante, viu, rapaziada? Só mudando de assunto. O interesse do Cruz Azul do México em Jorginho de Arrascaeta, porque o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, afirmou o interesse deles, rapaziada, e disse que o Cruz Azul do México pode vir ali depois do Mundial de Clubes tentar tirar Jorginho de Arrascaeta do Mengão. Olha só, rapaziada. O Cruz Azul tem interesse em contratar Arrascaeta e faz contato com o Flamengo. No dia 13 de junho, o clube mexicano enviou um documento oficial em papel timbrado pedindo um valor para a venda do meio uruguaio. Ivan Alonso, dirigente do Cruz Azul, também ligou para o staff do Camisa 10 e para o diretor de futebol, José Boto. Abre aspas para o José Boto, rapaziada. Houve realmente um contato do Cruz Azul, conversamos um pouco e ficaram de falar comigo. Depois do Mundial de Clubes, eu disse que tinha que pagar a multa rescisória, que é bastante grande. Risos, né, rapaziada? Não temos nenhum interesse em vender. Aliás, não temos interesse de vender nenhum jogador. Tanto é que não abrimos negociações com ninguém. E não temos essa necessidade também, disse o José Boto. Ou seja, rapaziada, com poucas palavras, o José Boto disse que não tem interesse de vender Jorginho de Arrascaeta, mas também ele deixou claro, rapaziada, de que se o Cruz Azul do México vir com a multa rescisória de Arrascaeta, que não é nada baixo, ele não tem o que fazer e ficará nas mãos de Jorginho de Arrascaeta, assim como foi com o Gerson, né, rapaziada? Multa rescisória estabelecida do Gerson de 25 milhões de euros. O Zenit da Rússia se ofereceu para pagar e ficou nas mãos do Coringa, até porque ele aceitou. Mas, né, rapaziada, ontem eu trouxe a informação que o Zenit da Rússia não tá só nessa parada. Agora vem o Al Nassr de Jorge Jesus e a probabilidade do Gerson deixar o Zenit na mão e ir para o Al Nassr da Arábia Saudita, de Cristiano Ronaldo, e agora do técnico Jorge Jesus, rapaziada, se torna ainda maior, até porque o Al Nassr, rapaziada, vai pagar ali 3 vezes mais do que ele iria receber no Zenit da Rússia. Só pegando esse gancho, né, rapaziada, a informação é essa, de que o Cruz Azul do México promete ali vir com muito dinheiro, até pagar a multa rescisória ali de Jorginho de Arrascaeta para tirar ele do Flamengo. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, vocês queriam que o Arrascaeta ficasse mais ainda, se aposentasse no Mengão, rapaziada? Deixa aqui nos comentários, galera, pra gente trocar aquela ideia, né, rapaziada? Mudando de assunto, rapaziada, é claro, continuando falando de Flamengo, passando todas as informações. Deixa eu falar aqui do Felipe Luiz, viu, rapaziada? Até porque o Felipe Luiz falou sobre o jogo de hoje, que escondeu a escalação até mesmo dos jogadores, porque tem um X9 dentro do Flamengo, e se ele chegasse a revelar a escalação para os jogadores, essa informação, rapaziada, essa notícia dali, da escalação ali do Flamengo poderia vazar. Ou seja, rapaziada, o técnico Felipe Luiz afirmou que só ele sabe ali da escalação para o jogo de hoje. Tá mais que certo, né, rapaziada? Até porque a gente não sabe quem pode ser o X9 e a gente não sabe, rapaziada, quem pode vazar informação que poderia atrapalhar bastante a vida do Flamengo, principalmente sendo o adversário como o Bayern de Munique. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui de notícia boa, galera. A notícia boa é que De La Cruz tá relacionado para o jogo de hoje. De La Cruz pode voltar contra o Bayern de Munique. Olha só, rapaziada. De La Cruz está à disposição para o duelo contra o Bayern de Munique nesse domingo, pelas oitavas de finais da Copa do Mundo de Clubes. Com o retorno, o técnico Felipe Luiz ganhará força máxima após poupar alguns titulares no jogo contra o Los Angeles FC. Ou seja, rapaziada, é o que eu falo para vocês. Felipe Luiz vai com força máxima para o jogo de hoje. Felipe Luiz vai ter o retorno de De La Cruz para o jogo de hoje. Ou seja, o Flamengo não vai poupar ninguém. O Flamengo vai com força máxima e o Flamengo vai tentar ganhar sim do Bayern de Munique. Mudando de assunto, rapaziada, já que eu tô falando de Bayern de Munique, deixa eu falar aqui de Kompany, técnico do Bayern de Munique, porque ele enalteceu o Flamengo e falou, rapaziada, vai ser um duelo a nível europeu. Olha só. Quando você analisa o Flamengo, fica muito claro o que estão fazendo. Eles têm ideias claras e os jogadores acreditam nessas ideias.
O Flamengo traz tudo isso para o campo. Claro, é um time brasileiro, mas é verdade que esperamos um jogo com o qual estamos acostumados, porque é um jogo de alto nível europeu. O técnico ali, o Kompany, rapaziada, não segurou palavras, né, rapaziada, para elogiar o Flamengo, não poupou palavras ali para enaltecer o clube do Flamengo e afirmou: vai ser um duelo de gigantes. Mudando de assunto, rapaziada, e deixa eu falar aqui, galera, do técnico do Chelsea, o Enzo Maresca, porque ele criticou no jogo de ontem, né, rapaziada, criticou ali as paralisações que tá tendo no Mundial de Clubes. Para quem não sabe, rapaziada, o Chelsea tava ganhando o jogo ali nos 85 minutos do segundo tempo, faltando 5 minutos para acabar, paralisaram a partida por conta ali dos climas, né, rapaziada, dos perigos ali que eles estão paralisando. Olha só, Enzo Maresca, técnico do Chelsea, disse que o intervalo de 2 horas do jogo contra o Benfica foi uma piada. E afirmou que a quantidade de paralisações nos jogos da Copa do Mundo de Clubes sugere que esse não é o lugar ideal para um nível ali de Copa do Mundo de Clubes. Ou seja, rapaziada, eu já queria falar isso. Eu queria que alguém do nível dele falasse isso. Até porque, rapaziada, um exemplo, quando o time tá ganhando, faltando 5 minutos, como aconteceu ontem, para acabar o jogo, aí paralisa o jogo, os jogadores ficam frios, voltam, rapaziada, que aconteceu ontem também. O Chelsea voltou ganhando de 1-0 e nos últimos minutos ali, o Chelsea sofreu um gol e quase mesmo perde pro Benfica, né, rapaziada? O jogo foi até ali para as prorrogações. E isso, rapaziada, se reflete, vamos ter uma noção aqui. Vai que o Flamengo tá ganhando ali do Bayern de Munique, faltando 2 ou 3 minutos para acabar, os caras paralisam, rapaziada, o jogo. O Bayern de Munique volta pra tentar ali, quem sabe, empatar, e o Flamengo volta, porém, rapaziada, volta ali frio, né, rapaziada? Ou seja, prejudica os times a Copa do Mundo de Clubes, rapaziada, nos Estados Unidos está mostrando ali que não é o lugar ideal. Mudando de assunto, galera, e é claro, deixa eu falar aqui a provável escalação para o jogo de hoje. Olha só, rapaziada. No gol vem o Rossi, na zaga vem o Danilo e o Léo Pereira. Nas laterais, rapaziada, vamos de Wesley e Alexandre. No meio, Eric Pulgar, Jorginho, De Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo na ponta e Gonzalo Plata ali, como ali um falso 9, né, rapaziada? Até porque o técnico Felipe Luiz vai querer marcação em cima, marcação cerrada, e vamos que vamos pra cima. Bom, rapaziada, eu não queria ir, mas eu tô indo, galera. Mas eu só quero agradecer a vocês por terem vindo até o final do vídeo, dado aquela moral, se inscrevendo no vídeo e ativando o sino de notificação. Vocês são foda. E você aí, que é flamenguista, que é torcedor rubro-negro, só que ainda não é inscrito no meu canal, corre, rapaziada, já se inscreve aí no canal, dá aquela ajuda e dá aquela moral, porque eu sei, rapaziada, que não faz diferença nenhuma pra vocês, mas pra mim faz total diferença. Eu sei que se você se inscrever, se você deixar o like, o Mengão vai passar hoje contra o Bayern de Munique. Pode me cobrar, rapaziada. Valeu!